Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Direito Administrativo, comigo, Rafael Borba. Vamos dar seguimento ao nosso curso. Hoje vou falar do tema, pessoal, controle da administração pública. Vou tratar com vocês sobre os conceitos, sobre os princípios, sobre a abrangência e a classificação. Mas antes disso, gostaria de saber como é que andam os estudos de vocês, pessoal. Como é que andam os estudos de vocês nessa nossa, nessa nossa nova fase, é muito N, né, Rafael? Nessa nossa nova fase de aprendizado, pessoal. Eu sempre digo, o professor do lado daqui da câmera não consegue fazer tudo. Você também tem que contribuir para a sua aprovação, você tem que contribuir para o seu aprendizado. E uma forma muito eficiente de você contribuir para o seu aprendizado assistindo aulas online, estudando de forma online, é você se preparar de forma ativa. Então, nunca comece um bloco desse, pessoal, sem papel e caneta na mão, para que você consiga acompanhar com maior eficiência, né? O que é ministrado aqui em sala de aula. Também não deixa de tirar nenhuma dúvida aqui, ó, nas redes sociais. Você pode me achar lá no Instagram, Prof. Rafael Borba, tudo minúsculo assim, você me acha lá, tá joia? Mas não deixa de fazer desse curso o melhor curso da sua vida, tá certo? Então vem comigo. Dando continuidade aos nossos estudos aqui, hoje falarei com vocês sobre o controle da administração pública, conceitos e abrangência. O artigo 2º da Constituição Federal, pessoal, prevê, lá no artigo 2º, na parte introdutória do texto da Constituição, a Constituição começa assim. Começa não, lá no artigo 2º ela fala: são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E eu costumo dizer a vocês em sala de aula que essa ordem aqui é uma ordem lógica tanto quanto cronológica, porque as coisas começam no legislativo, passam pelo executivo e sempre, ou quase sempre, terminam onde? Terminam onde? Terminam onde? Terminam no danado do poder judiciário. Por causa de quê? Por causa do princípio da inafastabilidade jurisdicional. Sabia disso não? Nunca estudou direito constitucional comigo, então anota aí. O Poder Judiciário, sempre ou quase sempre, presta atenção, o Poder Judiciário, sempre ou quase sempre, é o último a dar a palavra em qualquer situação fática da sociedade. Por quê? Por causa do princípio da inafastabilidade jurisdicional, que vai dizer que nenhuma lesão ou ameaça de lesão pode ser impedida, pode ser deixada de ser levada ao Poder Judiciário, se assim a parte lesionada queira levar. O texto é claro ao nos revelar que tais poderes são independentes e harmônicos entre si. No entanto, a expressão harmônica entre si descreve certo abrandamento do termo independente. Por quê, pessoal? Por causa do instituto dos chamados sistemas de freios e contrapesos, ou lá do inglês check and balance, e o professor de inglês aí do outro lado, que é o da cadeira com o meu inglês agora não caiu, mas eu sou especialista em direito e não em inglês, em línguas, não é isso? É o check and balance, né? O sistema de freios e contrapesos, que vai dizer o quê, Rafael? Que toda vez que um poder extrapola sua função, o outro tem a atribuição constitucional o outro tem a atribuição constitucional de intervir para colocar a ordem constitucional no patamar de normalidade. Isso porque, pessoal, a Constituição de 88 apresenta dispositivos que autorizam a interferência de um poder sobre o outro, permitindo-se que se contenham possíveis... Cadê a tela cinza do erro? Possíveis abusos. Essa interferência, além do controle exercido pelos próprios poderes sobre os seus atos administrativos, é estudado no direito administrativo pelo nome de controle da administração. Então, no direito constitucional, a gente vai chamar de sistemas de freios e contrapesos. Porque aqui é uma interferência, por assim dizer, né? Uma atuação de um poder no outro poder. No sistema de controle da administração, na maioria das vezes, também chamado de autotutela. Por que autotutela, Rafael? Porque é a possibilidade que um poder tem de auto se corrigir em suas demandas, né? Existe uma situação no exercício de um poder que o próprio poder que realizou aquela ação já pensa assim: eita, eu tenho certeza que essa ação não está legal,
eu tenho certeza que essa ação não está mais conveniente e oportuna. O próprio poder, seja o legislativo, executivo, judiciário, que fez aquela ação, ele mesmo pode se autoconter, se autorregularizar. O controle da administração corresponde a um poder de fiscalização, vigilância e correção, que sobre ela exercem órgão do Poder Judiciário, Legislativo e Executivo, com o objetivo geral de garantir a conformidade de sua atuação com os princípios que lhes são impostos pelo ordenamento jurídico, como o princípio da fiscalização, o princípio da correção, o princípio da vigilância. Então, a própria administração pública, e quando eu falo administração pública, que entenda, né, legislativo, executivo e judiciário, é óbvio que a administração pública lembra de primeiro, de início, o poder executivo, mas não se esqueça, se você não sabe, vai aprender, e se esqueceu, vai lembrar que os poderes podem exercer as ações, as funções típicas, aquelas previstas na Constituição, poder legislativo inovar no ordenamento jurídico, poder executivo organizar a máquina pública com base na lei criada pelo legislativo, e o judiciário, Rafael, julgar os casos concretos com base nas leis criadas pelo legislativo e organizadas pelo executivo. Mas, para além dessas funções, os poderes exercem as funções atípicas, que são quando eles exercem as funções dos outros poderes. Como assim, Rafael? Quando o Poder Legislativo julga o presidente da República por crime de responsabilidade, podemos dizer que ele está exercendo uma função que não seria dele, sim do Poder Judiciário. Quando o Judiciário abre concurso público, para organizar a máquina pública, a gente pode dizer que ele não está exercendo uma função dele, está exercendo uma função do Poder Executivo. Quando o Poder Executivo instaura e julga um crime de responsabilidade contra seus servidores, podemos dizer que o Poder Executivo está fazendo as vezes do Poder Judiciário. Joia? Volta aqui. Assim, apesar de os poderes da República ser independentes, a atuação entre eles devem ser harmônicas. Nesse contexto, são comuns nas democracias modernas, como é o caso da brasileira, os sistemas e modelos efetivos de acompanhamento e fiscalização da atividade administrativa do Estado, por meio do controle judicial, por meio do controle legislativo, por meio do controle administrativo. Contudo, o controle de que estamos falando não alcança as funções típicas dos demais poderes e órgãos autônomos, mas apenas as suas funções administrativas, ou seja, se for dentro do poder executivo, ele vai estar na função típica, né? Porque tipicamente cabe ao executivo a função de administrar. Já que se esse controle for feito no poder legislativo ou no poder judiciário, essas funções estarão sendo exercidas de forma atípica. Controle da administração, olha aqui, ó, versus controle da atividade do Estado. É digno, pessoal, de notar a prescrição contida no Decreto-Lei 200 de 67, em seu artigo 6º, que dispõe sobre a organização da administração federal, estabelecendo que as atividades, presta atenção, ó, da administração federal devem obediência aos seguintes princípios fundamentais: planejamento, coordenação, descentralização, delegação de competência e controle. Apesar de restrito à União, tal normativo serve para fixar as diretrizes gerais para os demais entes políticos, Estado, DF, município. Quando a gente diz, pessoal, que serve para os outros entes, a gente diz que esse decreto-lei aplica-se de forma, anota aí no seu material de apoio, subsidiária. Ou seja, eu uso na administração pública federal, mas também posso usar de forma subsidiária, de forma residual na administração pública estadual, distrital, municipal. Então, teoricamente, porque sempre em qualquer curso de direito administrativo que você vai fazer, seja comigo, seja com outro professor, ele sempre vai, ou professora, ele ou ela sempre vai falar na administração pública, na organização, ela fala do Decreto-Lei 200.
Controle da administração pública, ela fala no Decreto-Lei 200. Por quê? Porque a administração pública, pessoal, o conceito de administração pública, a noção de administração pública é uma só. O que vai fazer a diferença é quem exerce, como exerce e quando exerce, mas o conceito, a essência é a mesma. Veja o que dispõe sobre o tema Constituição Federal. Veja o que a Constituição vai nos dizer aqui. O artigo 37 da Constituição, já tão falado nos nossos cursos aqui, né? A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e também ao seguinte, olha aqui, ó, a Constituição diz: a administração pública vai obedecer quem? O LIMP. E além do LIMP, Rafael, o parágrafo 3º vai dizer: a lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente, olha aqui, ó, regulando especialmente as reclamações relativas à prestação de serviços públicos em geral, assegurada a manutenção de serviço de atendimento, isso aqui está no texto da Constituição Federal, hein? Ao usuário e a avaliação periódica. Externa e interna da qualidade dos serviços, o acesso dos usuários a registros administrativos e a informação sobre atos de governo, observado o artigo 5º, inciso 10 e artigo 5º, inciso 33. Eu costumo dizer que esses algarismos romanos só servem para fazer vergonha ao professor em sala de aula. A disciplina da representação contra o exercício, negligência ou abusivo de cargo, emprego ou função da administração pública. Então, pessoal, vejam como a Constituição trabalha. Ela vai dizer que a lei, né? A lei não é qualquer ato normativo, é a lei. A lei vai regulamentar o quê? A lei disciplinará o quê, Rafael? A forma de participação do usuário na administração pública, direta e indireta, regulando especialmente as reclamações. É o famoso, né, pessoal? É a famosa, aqui, ó, ouvidoria. Todo órgão público que se preze tem uma ouvidoria, né? Isso para você ir lá e se queixar do servidor público, e se queixar do serviço realizado de forma inadequada. Na sua concepção, né, o serviço foi realizado de forma inadequada. Por muitas vezes o serviço nem foi realizado de forma inadequada. Mas, enfim, na sua frustração perante o que você queria na administração pública, geralmente redunda onde, Rafael? Na ouvidoria, na corregedoria, não é isso? Ouvidoria, corregedoria e assim segue os demais. Joia? Joia. Classificação dos órgãos de controle. Esse marca-texto aqui não ficou bem não, hein? Agora sim. As mais diversas classificações podem ser adotadas para a atividade de controle da administração pública. Vamos tratar aqui das mais usuais, quanto ao órgão, quanto ao momento que esse alcance é realizado, quanto ao alcance, quanto à natureza e quanto ao ambiente, não é isso? Vejam só que a classificação, embora seja uma classificação básica, objetiva que eu trago aqui para não prejudicar o que não cai na prova, né? Que a gente só estuda o que cai na prova. Mesmo assim, já é um conteúdo extenso, pessoal. Extenso ao ponto de a gente ter que começar no próximo bloco, o bloco não ficar tão grande aqui e você conseguir estudar com qualidade. Espero todos vocês.